Fala minha gurizada, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente ir para o nosso Café com Lucas sem café, porque eu tô gravando um pouco mais tarde, não vou mentir pra vocês, não vou botar café fake aqui, mas vamos lá bater esse papo e responder as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas lá do Instagram, tá? _ o Lucas Dias no Instagram. Você pode mandar sua pergunta sempre por lá, eu coloco um dia antes a caixinha de perguntas. Lembrando, eu gravo no dia que não tem jogo do Inter do final de semana. Então se o Inter joga domingo, gravamos o Café com Lucas e soltamos no sábado. Se o Inter joga sábado, vai acontecer a gravação e eu vou soltar o vídeo no domingo. O Inter joga amanhã, 11 da manhã contra o Ceará no Beira-Rio, então por conta disso o nosso Café com Lucas está saindo hoje e eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, tá certo? Deixa eu começar aqui pelo Pedro Medeiros. O Inter tem elenco para ir longe na Copa do Brasil? Cara, eu sempre digo que eu acho a Copa do Brasil ultimamente mais difícil que a Libertadores, tá? Pelas equipes que estão lá, eu acho que as equipes, tanto que tu vai pegar a Libertadores, geralmente as equipes brasileiras têm ido à final da Libertadores nos últimos anos e conquistado, né? Então eu acho hoje mais difícil tu ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Mas tem elenco para brigar e disputar? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que o Inter tem elenco para brigar e disputar. Não sei até que ponto. Por quê? Vamos lá. Repito, não é porque o Inter tem menos elenco que Flamengo, do que Palmeiras, que num confronto direto, 2 jogos, o Inter não possa se classificar. Não é tendência porque esses times são melhores? Verdade, não é tendência, mas não quer dizer que não dê para brigar, tá? Não quer dizer. Então eu acho que elenco de qualidade para chegar ali mais próximo de uma semifinal, acho que tem condição. Acho que o Inter tem elenco para isso e tem condição, tá? A Bruna Gubiani, uma música preferida. Pô, cara, eu não... Sabe que eu tava falando disso ontem com um amigo, eu não tenho banda preferida. Tipo, tenho pessoas que eu prefiro e tal, não tenho série preferida, não tenho música... Eu sou meio chato com isso, tá? Não tenho filme preferido, mas eu vou dizer uma música que eu tenho escutado bastante, tá? Eu tenho escutado bastante o Nume Epílogo, que é o novo álbum do Felipe Ret. Eu gosto muito de rap, né? Nacional e principalmente rap internacional, mas eu tenho escutado bastante esse álbum de rap nacional que saiu essa semana do Felipe Ret. Eu gosto bastante. É mais ou menos por aí. O João Coelho Colorado. Você acha que o Richard vai dar conta do recado e Alan Rodrigues vem ou não? Tem mais de uma pergunta sobre Alan Rodrigues. Cara, tá difícil o Alan Rodrigues, tá? Primeiro o entrave era o Argentino Júnior, os valores que o Inter ia pagar o Argentino Júnior, aí deixou de ser os valores, virou a forma de pagamento porque era parcelado, os caras não queriam parcelado, queriam à vista, o Inter conseguiu um parceiro para pagar à vista, e agora o problema se tornou o Boston River, porque o Argentino Júnior tem 50%, o Boston River mais 50%, o Inter queria comprar 50% do Argentino Júnior e 30% do Boston River, só que o Boston River não vai simplesmente ceder os 30%, vai querer um valor, então já não é mais 13,5 de dólares para o Argentino Júnior, é 13,5 de dólares para o Argentino Júnior, mais um valor para o Boston River. Então, assim, ficou um pouco mais complicada essa negociação. Se o Richard vai dar conta do recado, cara, vamos lá. Eu defendi durante a semana aí, falei, eu não gostei da contratação do Richard, não porque eu acho que ele é um horrível, nada disso, tá? Eu acho que ele teve bons momentos na carreira aí, mas, primeiro, é um garoto problema, ele teve muitos problemas durante a carreira, tanto que ele foi para a Turquia por conta disso, rescindiu por indisciplina no Atlético Paranaense, teve a questão ali das apostas no Cruzeiro, teve só 6 jogos no Cruzeiro e estava bem até rescindir com o Cruzeiro, mas, cara, eu só não sei se ele é suficiente, cara. A gente tá falando do Fernando, é um substituto pro Fernando. Tudo bem que tu não vai conseguir outro Fernando no mercado, mas eu acho que tu tinha que trazer um jogador de maior hierarquia do que o Richard. Torço pra dar certo e calar minha boca? Óbvio que eu torço. Mas eu não achei boa a contratação do Richard, né? Mas enfim. Duarte 95, muito nosso. Um abraço, Duarte. O El Nog. Entre os apelidos de jogadores de futebol, Balada e Fenômeno são os mais legais? Abraços. Gosto muito, tá? André Balada, eu gosto muito do apelido André Balada. E Fenômeno é... Mas agora, cara, o Bruxo pro Ronaldinho Gaúcho é muito bom também. Só que o Bruxo foi mais usado agora, depois que ele parou, né? Essa é a questão. Não se usava tanto o Bruxo quando ele ainda estava jogando. Mas Fenômeno e Balada são os mais legais. Eu acho que são os que eu mais gosto do futebol brasileiro. Um abraço pro Paulo Roberto de Oliveira Abreu, mandou um abraço aqui. O Vitor Santos.
Será que poderia funcionar um esquema tático com algum zagueiro nosso atuando de 5? O cara que jogava de... que tem um cara que jogava de 5, mas podia jogar de zagueiro e jogou com o Kudê de zagueiro, que foi o Fernando, né? Mas um zagueiro nosso... Cara, eu acho que o Inter não tem um zagueiro que poderia jogar de 5. Eu não vejo o Vitão jogando de 5, eu não vejo o Vitor Gabriel jogando de 5, eu não vejo o Juninho jogando de 5, Kaique Rocha, Cleiton, acho que não, tá? Eu acho que o Inter não tem um zagueiro que poderia jogar de 5. E também é um movimento mais difícil, né? É muito mais fácil a gente ver um 5 virando zagueiro do que um zagueiro virando 5. É muito mais fácil, então não sei se o Inter tem esse jogador, tá, o Vitor Santos? Eu acredito que não, que esses jogadores não têm qualidade para ser 5, porque vamos lá, o 5 hoje não é mais aquele 5 de anos atrás que é o 5 destruidor do meio de campo, não. O 5 geralmente tem que ter a qualidade, como é o Fernando, por exemplo. Então eu acho que eu não vejo nenhum jogador assim. O Gabriel Pinheiro manda um beijo para todos os integrantes do Grupo Elite. Beijo para os integrantes do Grupo Elite. Um abraço para vocês. O Kaká Piva, dica para quem não é da capital e gostaria de ser jornalista esportivo. Cara, boa pergunta. Vamos lá. Depende do que... Sempre depende, tá? Qualquer coisa dentro do jornalismo. Quem sou? Eu não sou ninguém para dar aula de jornalismo aqui, mas eu tô dando a minha visão, tá? O underline Kaká Piva. Depende do que tu quer. O que tu quer como jornalista? Qual que é o teu grande objetivo? O ideal é tu te matricular numa faculdade de jornalismo, estudar, tirar o diploma, isso te abre mais portas, ou tu ser estudante também te abre mais portas, tu estar estudando jornalismo. E, cara, tu não é da capital? Vamos lá, tem vários exemplos de pessoas que começaram no interior. Os irmãos Benfica vieram de Osório para Porto Alegre. O Felipe Gamba veio de Osório para Porto Alegre, um parceiro, Tiger Junk, veio de Camaquã, foi trabalhar, ele no caso trabalhou em Pelotas, não em Camaquã, que é a terra natal dele, antes de vir para Porto Alegre. Então, tem possibilidade. Trabalho tu consegue no interior, tem divisão de acesso, o próprio Campeonato Gaúcho sempre tem as equipes do interior, então possibilidade tem, mas depende do que tu almeja, do tamanho do que tu almeja, para depois tu, quem sabe, se tu conseguir vir para a capital, que claro, vir para a capital geralmente abre mais portas nesse cenário, né? Isso é um fato. O João Krieger. Lucas, tu acha que o investidor do Alan Rodrigues é torcedor ou alguma empresa? Isso é uma coisa que muita gente tem perguntado, tá? Porque quem não viu, o Inter conseguiu um parceiro para pagar o valor do Alan Rodrigues à vista para o Argentino Júnior, mas não se sabe que parceiro é esse. Eu acredito que seja empresa. E pelas informações eu acredito que seja um banco. E aí eu penso sempre no Banrisul porque já é parceiro do Inter. Explico. O Inter conseguiu esse valor para pagar à vista, os 3,5 milhões de dólares para o Argentino Júnior, e vai ter que devolver para esse investidor que está ajudando o clube com juros mais altos. Ou seja, quando a gente fala de juros mais altos, a gente pensa em banco, né? Não pensa em investidor, uma pessoa pagando. Então eu acredito que seja empresa, eu não acredito que seja algum colorado fanático torcedor ou algum outro investidor. Eu acho que é uma empresa e por ter a questão dos juros mais altos, eu acredito que seja um banco. E aí, se for um banco, possivelmente o Banrisul, mas ainda não tem nenhuma confirmação sobre isso, somente que tem alguém ajudando o Inter para tentar essa contratação do Alan Rodrigues, tá? O João Bessa 06, Cauli no Inter, alguma chance? Não, nenhuma. O Cauli tá bem lá no Bahia, é titular, não vai sair. Eu lembro que quando ele estava para ser vendido para Palmeiras e Botafogo eram valores que o Inter não tem nenhuma condição de pagar, apesar de que eu gosto muito do Cauli. Já falei aqui, eu acho muito bom jogador, apesar do Baldasso ter feito piada com a gente porque a gente falou do Cauli, Ó, a moto passando aí na rua. Nossa senhora. Apesar do Baldasso ter feito a piada do Cauli e tal, cara, o Cauli é grande jogador, muito bom jogador, tá? Seria titular fácil no time do Internacional e em vários clubes de Série A de Campeonato Brasileiro. Até saiu uma fake news, eu não sei se é por isso que o João Bessa tá me perguntando. Saiu uma fake news essa semana que usaram o meu nome. Fizeram um post dizendo que o Inter tinha contratado o Cauli por empréstimo com a opção de compra. Primeiro, vocês acham que o Bahia vai liberar pro Inter o Cauli? Segundo, por empréstimo? Não, né? Saiu essa fake news essa semana aí, já desmenti, mas o Cauli no Inter não tem chance. Apesar de que, repito, eu gosto bastante do Cauli, tá? Acho muito bom jogador. Alan Rodrigues e Portilla vem, falei sobre isso antes do Alan Rodrigues, o Portilla é muito difícil, né, cara? O Inter ofereceu 13 de dólares, os caras pediram 6, é até meio louco, porque o valor da multa dele é 6 de dólares, é um valor baixo de multa, né? Multa geralmente rescisória é pra tu proteger o jogador, então é um valor geralmente que é jogado pra cima, não foi dessa forma lá no
no Tajeres, é um valor que foi jogado mais para baixo, 6 milhões de dólares, que não é um valor absurdo para a realidade hoje do futebol, só que para a realidade do Inter é muito alto, né? É o dobro do que o Inter ofereceu. Então o Portilla hoje não deve vir, tá? Até porque agora o Inter trouxe o Richard. O Portilla era o ficha 1 para a camisa 5. Pelo visto o Richard era uma das fichas, né? Então o Portilla não deve vir para o Internacional. Como vão ser os movimentos da janela a partir de agora? Alexandre de Marau. Um abraço para o Alexandre, para toda a galera de Marau. Cara, quem vai ser da janela do Inter? Vamos lá. Eu não tô com a expectativa e a informação que eu tenho é para que não se crie essa expectativa de que o Inter vai trazer grandes nomes, tá? Não esperem grandes nomes no Inter. O Alan Rodrigues mesmo, que vai ser um investimento que para os padrões do Inter é um pouco maior, não é um grande nome. O Inter não vai fazer movimentos de grandes nomes nessa janela, primeiro pelas condições financeiras do clube e segundo por um fator que é sempre apontado pela atual gestão do presidente Barcelos, que é o Inter montou uma janela no início do ano passado, a janela que veio o Borré, o Alário, que já saiu, teve o Albert Renan, que já saiu, mas teve diversos outros jogadores, o Fernando, enfim. Ali foi uma janela na visão do Inter, que o Inter trouxe jogadores para muitos e muitos anos. Montou-se um grupo que se via ele para muitos e muitos anos. Então, o Thiago Maia, enfim. Então, eu acho, e a informação que a gente tem também é essa, de que o Inter não vai fazer grandes movimentos na janela, tá? Não esperem, isso é importante colocar aqui, não esperem grandes movimentos da janela do Internacional. Com os desfalques da dupla Fla-Flu, temos chances. Adriana. Tem mais chance? Tem. Pelo lado do Flamengo, tá? Porque o que eu digo vocês vão entender. O Fluminense perdeu um jogador, que é metade do time, talvez, para mais, que é o John Arias. Um baita jogador, um dos melhores da América, um dos melhores da última Copa do Mundo de Clubes. Cara, o Arias é surreal, fora de série. Só que é um jogador. É um jogador. O Flamengo perdeu mais jogadores. Tá perdendo o Pulgar, possivelmente não vai jogar pela lesão. O Arrascaeta tá fora por suspensão. Gerson foi vendido. O Wesley tá sendo vendido. Não sabe se o Alexandre, o lateral, vai jogar por uma lesão também. Não sabe se ele vai estar pronto a tempo. Só que o Flamengo tem possibilidade de botar jogadores ainda de muita qualidade. Se não da mesma qualidade, de muita qualidade. O Flamengo perdeu o Gerson, mas ganhou o Jorginho nessa última janela. Jogador de Europa. Baita jogador. Seleção italiana. Então, assim, não aumentou a dificuldade, ela baixou, entre aspas, a dificuldade, mas ainda assim o Flamengo bota jogadores de muita qualidade ali e ainda é muito complicado, tá, cara? Vou ser sincero aqui, ainda é muito complicado. Ainda é muito complicado. Quem é a tua referência na profissão? Cara, que nem eu falei no negócio da banda, de música, de série, filme, eu não tenho coisas que são preferidas, mas eu tenho nomes que vêm na cabeça e que eu gosto muito. Por exemplo, sempre foi uma referência pra mim, e hoje eu tenho já, desde 2021, 2022, o prazer de trabalhar com essa pessoa, Leonardo Meneghetti. Talvez seja a minha principal referência aí, hoje eu tenho o prazer de trabalhar com ele, ser próximo dele, é um baita cara, uma pessoa, como pessoa espetacular e como chefe também é uma pessoa fora de série. Eu acho que Meneghetti é um bom nome. No YouTube, uma das minhas referências é o JB, por exemplo. O JB é o cara que foi desbravando o mundo do YouTube, ele e o Fabiano Baldasso, né? Mas antes o JB. O JB para YouTube, para qualquer pessoa que faça YouTube do jeito que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, de informações e tal, do time, o JB é referência para todo mundo, tá? Pro Brasil inteiro nesse sentido. É uma das referências para mim no YouTube. Mas no geral, acho que o Meneghetti. Mas tem vários outros nomes, cara, que eu cresci ouvindo e gostando. O Nando Gross sempre foi um cara que eu gostei muito, tá hoje lá no Vozes do Gigante. Cresci ouvindo as narrações do Haroldo de Souza, trabalhei com o Haroldo na Grenal, também é um cara que eu sempre gostei muito. O Rec, que eu tive a possibilidade de ser produtor dele quando eu cheguei na Rádio Grenal, depois trabalhei com ele em várias jornadas, ele como comentarista, eu como repórter, também é um nome que eu sempre gostei de ouvir. Rui Carlos Osterman também é um cara que sempre tem que ser referência, mesmo que a pessoa tenha acompanhado pouco dele, ele tem que ser referência para todo mundo. Lauro Quadros, enfim, vários outros nomes. O cara da comunicação, assim, além do Meneghetti, que daí não é uma referência, não é referência por eu tentar seguir alguma coisa dele, enfim, mas é o cara que eu mais gosto, é o Potter. Que já tive a oportunidade de conversar com ele, é um baita cara, o Potter é, pra mim,
de comunicação, assim, 0-1, assim, surreal. Fala, Lucas, sou gremista. O que achou da compra da Arena? O Marcos Magalhães mandou aqui, gremista. O que achou da compra da Arena? Cara, um baita movimento do Grêmio, um baita movimento do Marcelo Marques. Era algo que estava incomodando aí o torcedor, o clube e as direções que passaram aí desde que a Arena foi construída e utilizada pelo Grêmio. Então, não, é um baita movimento. Isso não tem o que se questionar, é um baita movimento. A questão é o que vai vir a partir disso. Por exemplo, o Marcelo Marques... E aí vem até outra pergunta aqui que está do lado. Acha errado o que o Marcelo Marques fez? Não. Muita gente dizendo que ele comprou a eleição. Cara, ele comprou como torcedor a Arena. E outra, ele não é que ele fez algo... claro, que é um movimento que ele sabia que ia angariar mais votos, ia trazer um torcedor para votar nele. O Calef, que era o principal candidato que poderia fazer uma oposição a ele, retirou a candidatura. Então, assim, 99,9% de chance do Marcelo Marques ser o próximo presidente do Grêmio. Mas não acho que comprou a eleição, sabe? Ele fez um movimento que ele podia fazer, cara. E, aliás, é um movimento que todo mundo gostou. Não é que é um movimento que tem um lado que gosta e um lado que não gosta. Não, é um movimento que pro Grêmio e pro torcedor do Grêmio, todo mundo gostou. Eu achei ok, assim. Não vi nada de... o movimento é absurdo, é muito importante para a história do Grêmio, mas, assim, errado acho que não foi. Cada um lida da forma que lida, né? Enfim. E aí vem perguntas sobre investidores no Internacional. Tem a pergunta do Thiago. Não podemos ter outro investidor sem ser Elusmar ou Sonda? Cara, deu o que falar essa semana, porque eu fiz um trabalho jornalístico de procurar o Elusmar Maggi e o Delcir Sonda, que são os dois grandes nomes de investidores colorados que a gente conhece, que o Inter já teve ajudas lá atrás com o Sonda, mais recentemente com o Elusmar Maggi. E o Inter falou já sobre a busca, eu não busquei. E aí é isso que, cara, tudo na nossa aldeia se resume a Grenal. Grenalização, rivalidade, um movimento que o Inter faz puxa o Grêmio, um movimento que o Grêmio faz puxa o Inter, a gente sabe disso. Mas eu preciso dizer aqui, eu não procurei o Elusmar Maggi e o Delcir Sonda por conta do Marcelo Marques no Grêmio. Também por isso, porque o Inter vai provavelmente tentar esse investidor também por essa questão. Agora, antes de ser efetivada a compra da Arena, o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, para quem não viu, deu algumas entrevistas e nessas entrevistas ele disse que o Inter procurou investidores para ajudar o clube e que esses investidores não teriam demonstrado interesse e não têm investimentos até o momento do Inter. Por isso eu procurei o Elusmar Maggi e o Delcir Sonda. Por isso. Foi um fato jornalístico que era minha obrigação como jornalista procurar a versão desses dois investidores e conseguir trazer informações exclusivas aqui para vocês. Dito isso, tá? Porque teve uma celeuma de gremistas, meu Deus, querem imitar o Inter até nisso, só procurou o Elusmar porque o Marcelo comprou a Arena. Não! Eu procurei justamente pelo que disse o vice de futebol do Inter. Não tem nada a ver com o Marcelo Marques. As pessoas têm que se... Enfim, não vou comentar mais sobre isso. Dito isso, tá? Cara, eu gravei esse vídeo, pra quem quiser ver, tá aqui no canal. Eu falei no mesmo dia sobre o Elusmar no vídeo da tarde, isso foi na terça ou quarta-feira, tá? Então é só rolar pra baixo aí nos vídeos que tu vai encontrar. Eu conversei com o Elusmar Maggi por quase 20 minutos, trouxe um vídeo, conversei com o Delcir Sonda no mesmo dia à noite, e ficou claro, cara, eles não têm interesse de investir no Inter hoje. O Delcir Sonda tem uma questão médica, né? Ele é um cara que não está bem de saúde. O Delcir Sonda já tá com 77 anos, né? O Elusmar, inclusive o Delcir Sonda nem tá vindo pro Rio Grande do Sul, nem pra sua empresa aqui. Ele mora lá em Barueri, não é nem interior de São Paulo, né? Do lado ali da Grande São Paulo. E ele nem tá vindo por conta das suas questões de saúde. O Elusmar Maggi não é por questão de saúde, é uma questão familiar que ele me relatou e eu trouxe no vídeo. E aí eu já até ouvi outras informações durante a semana que a família não acha que é seguro ele investir no Inter, a família não quer que ele invista em algo que ele não tem tanto conhecimento, que é o futebol, e eu digo conhecimento do ponto de vista administrativo, econômico, esse tipo de coisa. O mercado dele é a soja, o que ele conhece, os commodities, como se fala, né? O mercado dele não é o futebol, ele investiu uma vez porque era um investimento certo, que é, ó, eu vou investir pro Rodinei jogar aquele jogo. É diferente tu investir assim no clube e tu investir a longo prazo para questões que o clube vai tomar decisões, porque não é uma SAF, né?
Então, eu até entendo esse lado do Elusmar de não investir no Inter, só fica estranho porque o presidente Barcelos posou para uma foto lá na plantação de soja do Elusmar, que era um grande parceiro, que iria ajudar o Inter e nada, né? Isso que é complicado. Se não pode ter outro investidor como Elusmar e Sonda, é claro que pode. Claro que pode. Eu tenho certeza que existem outros colorados empresários milionários ou bilionários que podem ajudar o Inter, com certeza. A questão é a vontade deles. E até agora não apareceu. Tem também aporte de empresa, que pode ser uma ajuda. Muita gente pensa em investidor, vai ser um torcedor colorado rico. Não, pode ser uma empresa, uma parceria com uma empresa que vai lá botar dinheiro. Pode ser, como foi a Crefisa lá atrás com o Palmeiras. Pode ser, não precisa ser necessariamente um torcedor investidor colorado rico. Não precisa, pode ser uma empresa. Então, eu acho que pode sim ter outro investidor que não seja Elusmar e Delcir Sonda. A questão é o que vai ser feito, né? O que vai ser feito. Tá, gente? Bom, pergunta de caixinha. Caixinha de perguntas sempre lá no meu Instagram no final da semana, _ o Lucas Dias, @ o Lucas Dias. Faz o teu registro na KTO, vai lá para dar uma brincada, melhor casa de apostas do Brasil. E não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.